Vamos lá então, pessoal. Acredito que é o nosso último vídeo de hoje. Pepsi, UEPSI e média ponderada, né? O custo médio, como todo mundo fala, tá? São métodos de custeio dentro da contabilidade. Métodos que cada organização adota, né? Na questão do seu custo, na questão da avaliação de quanto que se tem em estoque, tá? Começando pelo Pepsi, que significa primeiro que entra, primeiro que sai, né? Então, assim, é como se fosse os primeiros produtos que a empresa comprou deverão ser os primeiros que saem, né? Deverão ser os primeiros a sair, né? Tem empresas que compra e vai comprando, chega um lote, aí chega daí 5, 6 dias, daí um mês chega outro e vai pegando ali aleatoriamente, né? E algumas empresas não, elas adotam esse método Pepsi. Eu comprei o primeiro lote, primeiro vai acabar o primeiro lote, todos os produtos do primeiro lote comprados, depois que eu passo a começar a vender os produtos do segundo lote. Existe algumas vantagens e algumas desvantagens nesse método Pepsi, tá? Qual seria a vantagem? A retirada e a baixa no estoque é feita de forma lógica e sistemática. Primeiro que entrou, que deve ser o primeiro que saia, né? Então aí, diante desse método, o resultado está focado em quê? A não deteriorização, a não decomposição do produto, a não perca de qualidade desse produto, né? Por exemplo, acredito eu que em muitas farmácias, né, que tem produtos com validade, supermercados, né, devem consequentemente trabalhar na forma do seu o método de custeio, o método Pepsi, porque muitos têm prazo de validade, né? E aí então eles trabalham acredito que trabalham nessa seria a mais adequada, né? Trabalhar nessa metodologia e nesse método aí. Então, primeiro que entrou, primeiro que deve sair. Existem algumas também desvantagens no método Pepsi, né? A gente tem sempre que estar analisando o lote mais antigo, né? Para saber o custo desse lote. Na prática, assim, pode ser um pouco inviável e também de pouca praticidade, né? Outra desvantagem seria a tendência que sempre as primeiras compras possuem um custo mais baixo, né? E com o decorrer do tempo, a valorização do estoque começa a aumentar devido à inflação. Então, vai provocar o quê? Vai provocar um estoque com um valor mais alto, um custo mais baixo, onde a empresa vai ter um lucro maior. E tendo um lucro maior, é gerado mais impostos e mais dividendos. É uma das desvantagens do método Pepsi. Mas, em contrapartida, tem aquelas vantagens que a gente mencionou, né? Tá? Método UEPSI, né? UEPSI, o último a entrar, primeiro a sair. É um método super prático para se avaliar estoque na realidade, né? De forma realista. Então, o custo, como que funciona? O que entrou por último é o primeiro que vai sair, né? Mostra os custos mais recentes, né? Como se fossem as primeiras unidades a ser vendidas. O custo, ele tende a refletir nos itens mais recentes. O custo do seu estoque está focado, você vai computar, né, avaliar de acordo com os produtos mais recentes, certo? Então, o último que entrou, então, quer dizer, eu vou pegando de trás para frente, falando assim, né? O último produto que entrou, que é o primeiro que deve sair. Como eu falei, depende de organização, depende de empresas, depende dessas questões de período de validade dos produtos, né? Tem algumas que não pode trabalhar com esse método EPS, o último que entrou e o primeiro que sai, ok? Tá? Que mais que eu posso estar falando para vocês do método EPS?
É isso. Agora, o custo médio, que é a medida ponderada, né? Muitos falam média móvel, falam média ponderada, medida ponderada, né? É a média dos custos. Ali, é ao contrário do Pepsi e do Epsi, todo estoque, seja ele o primeiro produto que entrou ou o último que entrou, se faz uma média, né? Uma média do meu custo. Eu somo tudo que eu tenho lá e eu divido pela quantidade que eu tenho lá, eu vou ter uma média de custos, né? Vou buscar a média. O próprio nome já diz, média ponderada, né? Então, acredito eu que para a maioria das organizações e que não tenham problemas com essa questão de período de validade, prazo de validade, né? O método de custo médio, de medida ponderada, média ponderada, é o mais adequado para se ter a avaliação, o quanto que está custando o seu estoque em questão. Beleza? Pessoal, eu espero assim que eu tenha ajudado, né? Eu sei que tem algumas outras coisas que o professor está passando na aula de hoje, tá passando na aula de hoje, vai falar de CMS, de IPI, né? Mas ele quer demonstrar para vocês. Acredito que não vai focar. Nossa aula atividade que a gente vai fazer, né? Logo mais. Eu quero muito a participação de todos vocês, tá? Eu vou ver como que faz aqui uma chamada. Eu não vou ficar falando as respostas de imediato. Eu quero primeiro ouvir as respostas de vocês. Ou nós vamos fazer algumas classificações ali de custo, de despesas nos exercícios que o professor ofereceu, né? Então eu quero muito a participação de vocês. Tô fazendo com muito carinho esse vídeo, os vídeos para vocês. Estou tentando estudar também junto com vocês. Tô aqui para dar um suporte no que vocês precisarem, tá? E tô colocando no YouTube, tá? E tô vendo muito poucas visualizações lá, sinal que vocês estão vendo as aulas dos outros professores e tá dando resultado, tá? Mas eu queria mais visualizações lá de vocês no link do YouTube que eu tô colocando, que é a forma mais fácil, mais rápida e não congestiona, não dá aqueles probleminhas que a gente teve semana passada, ok? Já já a gente vem com a nossa aula atividade de hoje, beleza? Um abraço a todos.